6 horas e 40 minutos, vamos mudar de assunto agora, ainda falando sobre violência, mas violência agora direcionada para um público específico. Uma pesquisa do Atlas da Violência, aponta que Sergipe é o terceiro estado com maior risco de vitimização letal de mulheres negras no país. Vamos em conexão, ao vivo, falar com a advogada criminalista e ativista social, falar sobre esse assunto que é uma problemática. Bom dia, Valdilene Martins está conectada com a gente. Seja bem-vinda ao Balanço Geral amanhã, bem cedinho, para trazer esses dados para a gente, para trazer o espelho dessa realidade triste. Sergipe, o terceiro estado do país, apontado aí como o estado que tem maior risco de violência letal contra a mulher negra. 4,4% em 2019 foi o índice. O que é que isso representa? Bom dia. Bom dia, Tamires. Bom dia a todos e todas que estão nos assistindo. O que isso representa? Representa que a população negra, em especial a mulher negra, está em maior situação de vulnerabilidade. É quem tem menos acesso a tudo, à saúde, à educação, à moradia, emprego. E é desse jeito que o nosso país vive ainda, né? Tantos anos após o fim da escravidão, a população negra ainda é penalizada. E quando a gente fala de classe e raça, não tem como deixar de falar de gênero, que a mulher é sempre a maior vítima quando se fala de violência. E a mulher negra, então, que está na base da pirâmide. Em relação, Valdilene, às mulheres vítimas de homicídios, esse estudo aponta que o nosso estado aparece em segundo percentual, com 94% dos índices. Essas mortes, muitas vezes, são mortes descabidas, mortes sem motivos, afinal de contas, nada justifica um homicídio, mas o que representa ainda a discriminação e o preconceito enraizado, infelizmente, né? Sem dúvida nenhuma. Você vê, falando do Anuário de Segurança Pública, quando a gente fala de feminicídio especificamente, que em 2020, foram registradas 1.350 mortes, dessas 1.350 mortes de mulheres pelo feminicídio, né, o homicídio qualificado pelo feminicídio, 61,8% eram mulheres negras. Então, nós temos essa pesquisa que você está falando, em 2017... Das 77 mulheres que estão registradas mortas, 20 foi feminicídio. Em 2018, 40, 16 foi feminicídio. Então, 2019, 53, 21 foi feminicídio. Agora, sabe, Tamires, eu trago um ponto de reflexão aqui. Tem um detalhe. A gente sabe que a população negra ela é mais vulnerabilizada em todos os sentidos no Brasil. Não é só Sergipe. Mas Sergipe tem várias deficiências ainda quando se fala no suporte a mulheres vítimas, a situação de racismo, nós temos várias deficiências. Mas quando você compara Sergipe com outros estados, você vê que Sergipe está indo no caminho certo. Aqui é menor, tem muita gente comprometida nos espaços e nos órgãos que lutam contra isso. Então eu fico pensando, será que Sergipe está no terceiro lugar de verdade? Ou é porque a catalogação de dados daqui de Sergipe está sendo mais bem feita? Você está entendendo? Também tem essa questão para a gente pensar. Eu não estou querendo eximir Sergipe desta responsabilidade. Claro, todos os estados, as prefeituras, os municípios, todo mundo tem essa responsabilidade. E a sociedade também, de combater, né, de prevenir a violência de gênero, a violência racial, essa questão que a gente vê aí de discriminação cultural. Mas, trazida pela cultura, né? Que aí a falta de caráter reforça. Mas eu penso nisso também. Todos os estados estão fazendo a catalogação da mesma forma que nós estamos fazendo? Está tendo compromisso da mesma forma que nós estamos tendo? Porque quando isso é muito mais bem feito, é isso que eu digo, o ponto positivo dessas pesquisas, desses índices, apesar de chocarem a gente, o ponto positivo é que essa pauta está sendo considerada. Não se fazia catalogação desse tipo de coisa. Quantas mulheres morriam por feminicídio, não se catalogava mulheres negras. Então, assim, hoje nós temos todo esse suporte, né? Inclusive o Instituto Ressurgir Sergipe fez um ofício para a Secretaria de Segurança Pública solicitando que, a exemplo da Secretaria de Segurança Pública de Minas Gerais, ela colocasse em seu site todos os índices de crimes de violência contra a mulher, para facilitar os observatórios, né, os estudos, as pesquisas para a imprensa.
E isso facilita muito, inclusive para a construção de políticas públicas. Então eu trago também essa reflexão, né? Será que a gente, quanto mais bem feita essa catalogação de dados, menos cifras ocultas terão. Então o índice será maior. Verdade. Entendeu? Tem esse ponto. E quando a ativista social Valdilene Martins, que é também advogada criminalista, fala nessa questão dos dados, é porque uma vez que o poder público trata esses dados, leva esses dados a sério, é possível pensar em políticas públicas. Vamos explicar para toda a população o que seriam essas políticas públicas e de que maneira essas políticas públicas podem diminuir a desigualdade social e facilitar o acesso dessas mulheres negras à educação, porque somente a educação é a chave para tirar essas mulheres negras e qualquer outra mulher, independente de raça ou classe social, da vulnerabilidade em que elas se encontram. Sem dúvida nenhuma, porque, olha, esses dados estando expostos, os municípios, principalmente, que no meu ponto de vista a primeira responsabilidade e a maior, poderiam pensar, né, o legislativo municipal em trazer projetos de leis que facilitem o acesso dessa mulher no mercado, no mercado de trabalho, para o retorno à escola, criação de programas para que essas mulheres sejam inseridas, tipo o Bolsa Família, que elas possam se sustentar, né? Porque essa vulnerabilidade, ela começa dentro de casa, mas ela também é social. Né? Essas mulheres, às vezes, precisam trabalhar desde cedo para ajudar a sustentar as famílias. Então, creche, para essas mulheres poderem colocar essas crianças e irem se qualificar, e estudar e trabalhar, ter como sobreviver, aluguel social. Então, isso tudo é política pública que pode ser criada especificamente pelo Legislativo Municipal. O Executivo Municipal que, na minha opinião, está na linha de frente disso aí, não excluindo a responsabilidade do Executivo Estadual e do Legislativo Estadual. Então, Sergipe, nós temos essa bondade de ter um acesso. O Legislativo Municipal e Estadual são acessíveis, o Executivo, os municipais, que a gente está trabalhando direto, né, com as coordenadorias da mulher, estimulando que se crie políticas públicas nas coordenadorias da mulher, porque é um órgão de articulação com a rede. Então, tudo isso é necessário que seja feito. Você que é da população, você que está no dia a dia, procure participar das sessões das suas câmaras municipais, agora que está voltando tudo ao normal, né? Ou online mesmo, mande sugestões, porque às vezes quem está na linha de frente, os movimentos sociais são de extrema importância, né? Quando a gente fala nos conselhos de direito da mulher, que metade, quem faz parte, são os movimentos sociais, então os movimentos sociais são os termômetros que tem que trazer para o poder público essa necessidade. Então, as políticas públicas consistem nisso, em dar suporte para aquela mulher ter acesso à saúde, educação, moradia, trabalho e, assim, sair dessa vulnerabilidade que está irmanada com o uso de drogas, o uso de bebidas, né, alcoólicas, tudo que for assim, ilícito e que pode gerar, né, crimes e também resultar em morte dessas mulheres. Então, trazendo também a arte, sabe? O acesso ao esporte, que esses adolescentes, crianças precisam ter em bairros que muitas vezes não têm opção de diversão. Tudo isso é forma de evitar que essa população, e principalmente a população feminina, se envolva logo cedo com um casamento, um relacionamento, e que a gente sabe que muitas mulheres estão presas hoje em consequência do tráfico de drogas por relacionamento, né, conjugal, ou pelo pai, ou pelo filho. Então, tudo isso pode ser feito tanto pelo poder público municipal como pelo poder público estadual, de uma forma muito tranquila. E isso não é gasto, gente. Isso é investimento. Investimento. O executivo e o legislativo, tanto municipal como estadual, tem que ter essa consciência que todo esse trabalho é investir, né, na qualidade de vida, na paz na família e na paz social, diminuindo essa violência que a gente está vendo aí. Verdade. E nós, enquanto sociedade, precisamos cobrar isso dos nossos gestores, investimento em educação, investimento em políticas públicas de combate ao racismo e, sobretudo, de promoção e facilitação do acesso à educação e do acesso a emprego. Muito obrigada, Valdilene Martins, por sua participação. Ótimo dia.